Olá! Acredito que você já tenha passado por isso. Ler um livro por obrigação. Seja no ensino médio, para prestar uma prova, ou para o vestibular, na faculdade, enfim. É uma sensação bem desagradável. Por melhor que seja o livro, fica aquele gosto amargo, parece que tem uma espada pairando sobre a nossa cabeça, porque existe um prazo para terminar de ler, a necessidade de aprender completamente todo o contexto e o texto do livro, inclusive a parte técnica da narrativa, tudo isso retira bastante do prazer da leitura. Conversando com amigos, eu descobri que muitos deles tiveram seu primeiro contato com as obras de Machado de Assis através desse caminho tortuoso. Então, se por acaso esse foi o seu caminho e depois Machado ficou um pouquinho esquecido lá na estante, ou se você ainda não teve a oportunidade de conhecer esse escritor fantástico, eu convido a você a conhecer 5 motivos para ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Vamos lá? Primeiro romance realista da literatura brasileira e considerado o início do modernismo na literatura, ao utilizar recursos como surrealismo e metalinguagem. Memórias, ele apresenta todos os fundamentos do realismo, que são o pessimismo, a ironia, crítica à sociedade burguesa, o adultério, dentre outros. E por falar em adultério, ele não fica subentendido, ele é explícito. E com isso, Machado ele ironiza o amor romântico ao descrever a vida como ela é, rompendo assim com o romantismo na literatura brasileira. É um livro extremamente inovador mesmo, porque com um defunto autor e não um autor defunto, isso faz toda a diferença, porque um autor defunto era alguém que escrevia livros e veio a falecer. Já um defunto autor é alguém que nunca escreveu livros e que passou a escrevê-los depois de morto. Machado cria a presença do absurdo, isto é, o surrealismo. Além disso, o seu personagem não está preso a nenhum tipo de convenção social, ele não tem amarras. Ele pode falar o que ele bem entende, porque afinal ele já está morto. Além disso, ao retratar memórias, ele quebra com o tempo linear, que também era uma característica do romantismo, e cria o tempo psicológico. Afinal, o personagem ele busca as suas memórias. E com isso também ele perde a imparcialidade. Afinal, são as suas recordações, são as suas interpretações dos acontecimentos. A utilização da metalinguagem. É impressionante, estamos falando de um livro de 1881. A metalinguagem ficou bastante conhecida nos dias de hoje com filmes como Clube da Luta e Deadpool. É a chamada quebra da quarta parede, quando os personagens conversam com o público. Mas metalinguagem não é só isso. É a utilização da linguagem para descrever a linguagem. Por exemplo, um poema que fale como se constrói um poema é metalinguagem. Ou um livro que fale de si mesmo. Então, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o personagem ele conversa constantemente com nós leitores sobre os fatos ocorridos e até sobre seu próprio livro. Temos aí a metalinguagem de Machado de Assis. Incrível, não é mesmo? A antinarrativa é a quebra da narrativa convencional. Capítulos cuja reflexão não nos leva a lugar algum ou foge completamente do assunto. Aí entra um outro elemento, que é a chamada digressão. Como na vida real, não é? Quando nós conversamos e de repente o tema foge para um outro assunto, damos voltas e voltas até retomar o tema principal da conversa. Ou mesmo refletimos, né,
debatemos um determinado ponto e aquilo ali não nos leva a nada, não nos acrescenta nada, fica só aquela discussão até gostosa, até sadia, mas que na verdade é como se fosse um cachorro correndo atrás do próprio rabo, não chegando a lugar algum. E Machado utiliza isso para criar a expectativa em nós leitores também. Ele vai fazer uma revelação, vê uma interrupção, às vezes essa interrupção vem na forma de um capítulo sem diálogo algum. Olha só que incrível. Então depois ele retoma a história, mas nisso fez com que nós nos interessássemos ainda mais, gerando essa expectativa. Então nós temos a antinarrativa a serviço da narrativa. Gênio, não é? E é claro, o que há de mais importante em um romance? A história. E esta é sensacional. A trama gira em torno de um triângulo amoroso. Virgília, a esposa, Lobo Neves, o marido, e Brás Cubas, o amante. Além disso, nos é mostrado outras mulheres que passaram pela vida do personagem, como por exemplo a interesseira Marcela. Ela seduziu o Brás Cubas jovem, e a outros homens também, em troca de favores, dinheiro, joias. Olha aí a destruição do amor romântico. A trama é uma verdadeira pintura sem retoque do indivíduo e da sociedade brasileira como um todo, com bastante ironia, humor, ambiguidade e refinamento que só Machado de Assis pode nos proporcionar. Além disso, nós temos um personagem que lá no futuro vai se tornar um spin-off. É, um famoso spin-off, um derivado, Quincas Borba, que terá seu próprio livro, escrito em 1891. Bom, eu reli Brás Cubas nesta edição da Ateliê. Ela é muito boa. Isso aqui não é um jabá, eu comprei o livro, mas essa edição aqui, ela possui notas muito interessantes, importantíssimas para a compreensão da obra. Existem palavras que já caíram em desuso e aqui elas não são explicadas. Além disso, tem um prefácio. Sabe, assim, a maioria dos prefácios de obras assim mais complexas parece que foram escritas de acadêmico para acadêmico, né? Nós, leitores comuns, acabamos até nem lendo ou então não conseguindo seguir em frente nessas introduções. Mas esse prefácio aqui, sem ser simples, ele é de fácil acesso, você consegue compreender bem e ele é muito importante e muito interessante para a compreensão da obra como um todo. Ele foi escrito pelo Antônio Medina Rodrigues. Então por isso que eu gostei muito desta edição da Ateliê. Mas existem outras edições fantásticas também, maravilhosas, de Brás Cubas, e até a preços bem em conta mesmo, em sebos você encontra esse livro bem baratinho, você não perde por esperar ao revisitar ou mesmo conhecer este clássico da nossa literatura. Então é isso, eu ia pedir no início do vídeo para dar o joinha, porque depois acaba esquecendo, mas eu me sinto ainda constrangido de pedir para você curtir antes de ver o conteúdo do vídeo. Então, agora que você assistiu, se gostou, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo, vamos ajudar o Degustação Literária a crescer, e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais!